Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Prospect Theory, ou teoria da perspectiva, ou teoria do prospecto. Não sou muito fã do nome teoria da perspectiva, mas tá aí, tá bastante disseminado. Vamos dizer, é a grande base para a construção da economia e das finanças comportamentais. Esse é o resultado do trabalho seminal dos professores Kahneman e Tversky, que eu vou mostrar para vocês o artigo deles lá na Econométrica de 1979. De novo, foi a base para começar a se construir toda a economia comportamental, o que a gente hoje já trabalha e aplica, inclusive os nudes e uma série de conceitos, para melhorar a vida das pessoas, para fazer com que elas invistam melhor, saibam poupar melhor, tenham uma melhor educação financeira, mas que alguns também usam para ganhar um dinheirinho aproveitando justamente os vieses comportamentais que também foram desenvolvidos, já foram mapeados, identificados nesse artigo de 1979 e depois foram aprofundados em outras publicações dos próprios professores Kahneman e Tversky, assim como outros que até hoje vêm construindo toda essa área dentro das finanças e economia. Então, vou mostrar para vocês conhecerem aqui, ó. Esse é o artigo original lá na Econométrica, de março de 1979. O nome fala justamente a teoria do prospecto, Prospect Theory, uma análise da decisão sob risco. E é nesse artigo justamente onde eles discutem a teoria da utilidade esperada, questionam ela através de uma série de experimentos que eles realizaram. E eles realizaram esses experimentos usando o que eles chamam de prospectos, então, ou prospects. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eles definem o prospect, tá? Quer dizer justamente o prospect. Por isso que eu não gosto de perspectiva. O prospect, na verdade, é o que ele fala assim, olha, é um contrato que gera um certo resultado, que ele chama de XI, com certa probabilidade ou chance PI. Então, na verdade, o prospect é como se fosse um cenário que eles desenharam, que fala o seguinte, olha, você tem chance de ganhar tanto ou perder tanto com essa chance, tá? Ou com essa probabilidade. Ou esse prospect quer dizer, ó, você pode ganhar tanto, pode ganhar 10.500 com probabilidade de 10%, ou perder tudo com probabilidade de 90%. Isso é um prospect. Isso é um prospecto ou perspectiva. Mas o prospect é isso, tá? Então, a Prospect Theory é porque justamente eles criaram uma série desses prospects, ou seja, uma série desses cenários de ganhos ou perdas, ou situações monetárias com as suas respectivas probabilidades ou as suas distribuições de probabilidades, e viram e fizeram o experimento com várias pessoas e anotaram os resultados. E aí, nesses resultados, eles perceberam justamente o quê? Que, olha, a teoria da utilidade esperada não se comprova em várias situações da prática, da vida real. Então, aí, tem alguma coisa aí acontecendo, a gente tem que pensar em modificar os nossos conceitos, as nossas ideias. E essa é a Prospect Theory. Então, veja que ela começa com esses prospects, que são esses cenários, e aí vai descobrindo e vai construindo uma série de conceitos e ideias que estão sendo aplicadas, já que agora a gente já chama de economia comportamental, ou behavioral economics, ou behavioral finance, ou finanças comportamentais. Muito bem. Então, agora, deixa eu vir aqui para o papel, construir aqui as ideias com vocês. Então, aqui.
primeiramente, eu vou ser um pouco mais teórico nessa parte inicial, até para a gente entender de onde surge tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, eu tenho basicamente aqui, quando eu tenho uma teoria, e existem várias, tá? Estou simplificando aqui para a gente entender o posicionamento. Eu tenho teorias que são, a gente pode chamar de normativas. O que é uma teoria normativa? De maneira simples, ela começa definindo como o indivíduo ou como a pessoa deve agir. Ou seja, ela começa justamente dizendo, olha, uma pessoa funciona dessa maneira. Então, ela escreve como que a pessoa deve agir nessas situações. É assim que é construída justamente a teoria da utilidade esperada. Utilidade, a gente tem vídeo discutindo isso, mas rapidamente a utilidade ela está dizendo, olha, como que a pessoa, como o indivíduo se comporta para determinado nível de... Qual que é o comportamento dele quanto ao risco para cada nível de riqueza que ele tem. Então, se ele está disposto a comer mais risco, qual que é o perfil dele, qual que é o peso que ele dá para isso, como mais alegre ou mais triste ele fica em função do risco e do patrimônio que ele tem. Tá joia? Do outro lado, a gente tem e aqui a gente tem como referência os grandes professores, o Norman e Morgenstern, o pessoal podia ter um nome mais fácil aqui. O trabalho deles de 1944 é a referência para quem quiser se aprofundar. E se contrapondo à normativa, a gente tem a teoria positiva. O que é uma teoria positiva? Ela vai partir, então, parte de como a pessoa age na prática. Tá ok? Age na prática. Ou seja, como que a pessoa age na vida real. Então, essa é uma teoria positiva. E aí é que entra justamente a Prospect Theory. Tá ok? Então, ou teoria da perspectiva, eu vou chamar de Prospect, tá, pessoal? É um gosto pessoal. Que aí justamente tem um trabalho que a gente viu ali, passei rapidinho, dos professores Kahneman, com 2N, e Tversky. O trabalho de 1979, aquele artigo da econométrica. Muito bem. Então, a ideia justamente da teoria da perspectiva olha, pegamos esses vários cenários, essas várias probabilidades, que estão esses valores de probabilidades, fizemos aí uma série de questionários, perguntas e tal, e levantamos aí como as pessoas agem, como elas se comportam, e aí vamos escrever isso daqui. Coisas encontradas justamente pela teoria da perspectiva. Então, alguns pontos que são comuns que os indivíduos
Eles têm pontos de referência, então tem inclusive que a gente chama de vieses, que a gente vai discutir depois em outros vídeos. Mas eles têm pontos de referência e eles ficam presos normalmente a esses pontos de referência, tá? O que é esse ponto de referência? Por exemplo, eu comprei a ação por R$10, agora o preço está 8. Poxa, de repente eu deveria vender, mas eu estou tão preso assim, eu não vou vender até esse preço voltar para 10, porque esse é o meu ponto de referência. E aí, de repente, a ação começa a derreter, vai para 7, para 6, para 5, mas eu estou amarrado naquilo, eu estou ancorado naquilo, tá? Então, eles identificaram que as pessoas têm esse ponto de referência. Outra coisa importante, que as pessoas tratam perdas e ganhos de forma diferente. Então, elas têm um comportamento quando a situação ou quando o prospect é de ganho e um comportamento diferente quando é de perda. Tá? Inclusive, uma das coisas que eles descobriram, e está na teoria, é que as pessoas normalmente elas correm mais risco, elas são mais conservadoras no ganho e elas estão dispostas a correr risco quando a situação é de perda, tá joia? Outra coisa que eles identificaram é que as pessoas elas integram e desintegram informações. Então, para certos casos, elas vão juntando as informações para tomar decisão, e para outros casos, não, eles separam as informações. O que quer dizer com isso? Que às vezes eles vão pegando vários dados, para alguns casos eles integram, então eles vão pegando informações de vários pontos para ir tomar decisão, ou seja, escutam vários cenários, várias situações, várias perspectivas e opiniões para ir tomar decisão. E às vezes eles desintegram, ou seja, ao invés de você coletar todas as informações para tomar decisão, você fica com aquele dado e toma decisão com aquele dado sem ouvir o resto, tá? Ou seja, ele desintegra tudo, então ele não quer ouvir o resto, ou ele ignora o resto, não quer ouvir, fica só com aquele dado sem ouvir o que está acontecendo, sem ler outras opiniões e tal. Então tem essa característica de integração e desintegração. E as pessoas são informadas, os indivíduos são, ou melhor, são influenciados. As pessoas, os indivíduos são influenciados pela forma com que os dados são apresentados. Com que os dados, que as informações são apresentados. Tá joia? Que é o que a gente chama de framing, ou enquadramento. Então, esses são alguns pontos da Prospect Theory que eles identificaram no trabalho deles. Então, inclusive, recomendo que leiam e tal. É um trabalho bem interessante. E são coisas aqui que distam justamente da utilidade esperada, porque aqui na utilidade esperada, a gente tem justamente aqui a situação da racionalidade. Então, o investidor aqui, o poupador, o indivíduo é alguém racional, tá? Então, se é alguém racional, ele não vai ser influenciado pela forma com que os dados são apresentados, ele tem a sua aversão ao risco, mas dentro daquela curva, ele não vai tratar esses perdas e ganhos de forma diferente, mas ele vai sim, dado um determinado patrimônio, ele vai estar disposto a correr, por exemplo, mais risco. Se ele tiver menos patrimônio, ele vai correr um menos risco ali, mas ele tem todo esse comportamento já mapeado e já previamente definido, sem influência desses pontos de referência. Então, para até explicar um pouco mais, exemplificar essa ideia, vou pegar aqui
até para vocês entenderem os prospects. Então, colocar aqui, ó, uma situação. A primeira situação aqui, ó, você recebe R$1.000 e tem duas opções, tá? Quais são as opções que você tem aqui? A primeira opção é a seguinte: esse daqui são os prospects, tá? A primeira opção, esse primeiro prospect aqui, justamente você tem 50% de chance de ganhar 1.000, esse logo 50% de chance de não ganhar nada, tá? A outra alternativa, ou outro prospect aqui, é que você tem 100% de chance de ganhar 500. Então, essa aqui é a primeira situação que ele coloca, e nessa situação aqui, você tem justamente isso. Então, pode pegar aqui, ó. Você já parte desses 1.000, então você tem esses 1.000 na mão, e tem... E aí pensem vocês o que vocês fariam nesse caso, o que vocês escolheriam, tá? Então, para aí, se alguém quiser, para e pensa, dá um pause aí no vídeo, olha aí o que pensa, o que quer fazer, qual a escolha quer fazer aqui. Muito bom. Quem quer um tempo para pensar, dá o pause no vídeo e depois continua. Então, agora, voltando. Quem agora já despausou ou tirou da pausa. O que acontece? Então, vamos lá. Você tem 1.000 aqui na mão, tá certo? Se a gente fizer as continhas aqui, o que eu vou ter aqui? Nesse cenário, eu fico com o seguinte: eu tenho 1.000, que são os 1.000 iniciais, tá certo? Mas aí eu vou calcular o valor esperado. O que é o valor esperado? 50% de chance de ganhar 1.000, mais 50% de chance de não ganhar nada. Fazendo essas contas, ao final do caminho, o que eu tenho? 50% de 1.000 é 500, 50% de 0 é 0, então 1.000 mais 500, o meu valor esperado é 1.500. Tá joia? Muito bem. E nesse caso aqui, na opção, no Prospect B, então isso aqui é um Prospect, tá certo? Por isso o nome Prospect Theory. Então, o A e o B são os tais dos prospects. Então, é uma teoria que é construída justamente... Por que ganha o nome prospect? Porque é construída justamente nessas combinações, nesses cenários aqui. Então, aqui eu parto dos 1.000. Por que dos 1.000? Porque eu já tenho os 1.000, já recebi antes. Mas, o quê? Tenho 100% de chance. 100% de chance de ganhar mais 500. Tá joia? Muito bom. Qual que é o valor esperado disso? É 1.500. Então, quando eu olho aqui os valores esperados, então isso aqui são valor esperado. Valor esperado é o cálculo pegando o resultado de cada cenário e multiplicando pela respectiva probabilidade. Foi o que a gente fez. Então, aqui, ó, os valores esperados dos dois são iguais. Então, a princípio, o sujeito estaria indiferente entre uma coisa e outra. Muito bem. Segundo a pesquisa do Kahneman, o que o pessoal escolheu? O pessoal escolheu, adivinha qual? Escolheu este cenário aqui. A maioria escolheu este cenário aqui. Então, escolhido
pela maioria. Tá? E maioria, por volta dos 70%, escolheram este cenário aqui. E aí vocês devem se perguntar assim, poxa, mas por que o pessoal preferiu? Se os valores esperados são iguais, e as pessoas são inteligentes, sabem calcular esses valores esperados, por que a maioria escolheu esse? E aí que tá. É porque as pessoas fogem deste daqui, ó. Elas fogem deste cenário, elas evitam este cenário aqui. É isso que as pessoas responderam ali. Veja o seguinte, se vocês pararem para pensar, ó, eu tenho 1.000 na mão, ganhei 1.000. Se acontecer o risco com 50%, eu vou terminar com 1.000. Beleza, não ganhei esse aqui a mais. Mas, se o risco não acontecer, o que acontece? Eu posso terminar até com 2.000. 1.000 mais 50% de chance, posso terminar com 2.000. Aqui não. Aqui eu vou sempre ficar com 1.500. Então, as pessoas, nesse primeiro prospect A, elas podem até chegar a 2.000, mas elas não querem correr o risco. E olha que elas já receberam 1.000 na mão. Então, ela só pode melhorar. Do 1.000, você ganhou 1.000. Você só pode melhorar. Então, mas a pessoa não quer correr esse risco, tá certo? De não ganhar nada. E ela já ganhou 1.000. Ela prefere não correr esse risco e abrir mão da possibilidade de ganhar mais 1.000. Então, é isso que eles capturaram. Isso não é lá muito racional. Muito bem. Para complementar, a gente tem a outra situação que eles colocaram na sequência. Todos esses são experimentos que eles colocaram aqui. E aí, a outra situação é essa aqui, seguinte. Então, agora você vai receber 2.000, só que agora, os seus prospects, tá, são os seguintes. Você pode acontecer esse cenário C aqui, ou esse prospect C, já vamos discutir, ou pode acontecer este outro aqui, esse o prospect D. Então, aqui também, só para lembrar aqui que isso aqui todos são prospects. É engraçado que muita gente mal lê o artigo e fica falando de prospect theory e tal, e não sabe não entende o que é um prospect. São esses cenários que eles usaram para fazer os experimentos. Tá? E esse ou seja, eles criaram toda uma teoria baseada nesses cenários aqui, nesses experimentos. Muito bem, agora, então, a situação é um pouco diferente. Agora a gente recebe 2.000, tá? Então, vou fazer as flechinhas aqui para ficar bonitinho. Essencial ficar aqui, ó. E aí, o que acontece? Então, vamos fazer as continhas aqui. Então, agora eu parti de 2.000. Então, tem aqui, ó, 2.000. Tá? Só que agora eu vou perder, hein? Então, é menos aqui. Agora é uma situação de perda, tá? Então, o que eu posso perder? Tenho 50% de chance de perder 1.000. Tá certo? Ou 50% de chance de não perder nada. Tá joia? Então, fazendo essa conta, 50% de 1.500, 50% de 0,0, então vai ser 2.000 menos 500, 1.500. Então, nesse cenário, eu termino com 1.500. E aqui, a mesma história. Começo com 2.000 menos, porque agora eu vou perder, só que agora com 100% de chance. Então, 100% vezes 500. Que isso daqui, então, já que é 100%, eu vou perder 500. Então, 2.000 menos 500, 1.500. Também,
são os valores esperados. Cada um desses são os valores esperados. Tá joia? Ponderando as probabilidades pelos valores, pelos resultados que a gente vai ter de cada situação. E aí que vem a situação mais interessante ainda. Agora é o momento que vocês vão fazer o pause e vão escolher aqui. Lembrando que você parte de 2.000 e tem essas duas coisas, são situações de perda. Então agora você pausa e pensa. Pronto, retornou? Qual deles vocês escolheram? E aí eu vou passar para vocês. Neste caso aqui, a situação que foi escolhida pela maioria foi esta daqui. Tá ok? Só que aí é o seguinte, o que acontece? Essa aqui não é lá muito racional, porque veja o seguinte, aqui eu vou perder 500 com certeza, então minha perda está limitada a 500, tá certo? Então eu recebo 2.000 e termino com 1.500. Beleza. Muito bom. E não perco mais que isso. Vou terminar com patrimônio de 1.500. Nesta daqui, eu ganhei 2.000, mas tem 50% de chance de eu perder outros 1.000, ou esse 50% de chance de não perder nada. E aí, olha que interessante. Aqui, as pessoas, elas querem este cenário. Então, elas sonham com este cenário. Tá certo? Então, elas procuram com este cenário e, por isso, elas jogam. Isso daqui é um jogo. Aqui é certeza. Tá ok? Então, isso é importante. Isso daqui é um cenário de certeza. 100%. 100% de chance. Isso aqui é certeza. Isso daqui é um jogo. Eu vou jogar para ver o que dá. A mesma coisa acontece. Então, nesse cenário aqui, nessa outra aqui, o pessoal evitava o jogo. Eles queriam a certeza. Tá joia? Então, no ganho, as pessoas querem a certeza. Quando é perda, aí as pessoas vão no jogo. Tá? E por que elas querem o jogo? Porque elas estão sonhando com esse cenário aqui de não perder nada. Então, se acontecer esse cenário aqui, de não perder nada, 2.000 menos 0 vai terminar com 2.000. Mas, se acontecer o risco, elas, na verdade, vão terminar 2.000 menos 1.000, vai terminar com 1.000. Então, no cenário, e é aquilo que a gente estava comentando justamente disso, dessa história, as pessoas tratam perdas e ganhos de forma diferente. Na situação de perda, as pessoas, os indivíduos, preferem correr o risco e jogar o jogo sonhando com esse cenário aqui, de 0 de não perder nada. Não quer dizer que não vai perder, não. É 50% de chance de perder 1.000. Perder muito mais. Mas elas preferem correr esse risco aqui e jogar esse jogo. Tá ok? Ao invés de terminar com 1.500 já garantido. Então, justamente, no caso dos ganhos, a situação é uma situação de ganho. No caso dos ganhos, as pessoas, na maioria, vão para a certeza, querem garantir esse ganho, não querem jogar, querem evitar esse cenário. No caso da perda, é diferente. As pessoas não querem esse caso aqui da certeza e preferem correr o risco porque sonham que aconteça esse cenário de não perder nada. E o mais interessante de tudo, em todos os 4 cenários, em todos os 4 prospects, o valor é exatamente o mesmo. E os comportamentos são diferentes, tá certo? E é isso que eles capturaram ali. Inclusive, tem um famoso gráfico que eles fazem justamente a relação aqui
eu vou fazer aqui nesse pedaço. Então, onde eles colocam aqui, tem uma escala de valor para as pessoas, tá certo? Ou felicidade, a pessoa aqui em cima está feliz, aqui embaixo ela tá triste, tá tite. E aqui tem os ganhos, nesse eixo eu coloco o ganho, os ganhos, e desse outro lado eu tenho as perdas. E aí, essa é uma famosa curva aí que se faz, que é a seguinte: a gente tem um comportamento diferente aqui entre os ganhos e as perdas. Então, se eu colocar, por exemplo, um ganho aqui de 500, então, se eu ganhar 500 aqui, eu tenho esse nível aqui de felicidade. Mas, se eu tiver aqui uma perda de 500, eu tenho um nível de tristeza, que é bem maior, e aí é a diferença, ó. A tristeza é bem maior. A tristeza é bem maior do que a alegria aqui do ganho. E esse a perda causa uma tristeza maior do que o ganho. Por isso, o comportamento diferente. Que não é o que acontece aqui na teoria da utilidade esperada. Por isso que você tem a diferença de comportamento e reação dos investidores. E aí, essas são as ideias iniciais ou algumas das principais ideias também da teoria da perspectiva, o Prospect Theory, e como a gente vê os comportamentos variando conforme justamente situações de ganho ou de perdas. E se vocês pegarem esses casos aqui e levarem para a sua vida cotidiana, vocês vão ver que a gente já se comportou assim algumas vezes. Então, algumas vezes assim, puxa, eu vou perder aquilo ali, mas tem uma chance de não perder, então tá bom, prefiro correr aquele risco. Enquanto no ganho, você tem uma possibilidade de ganhar mais, você às vezes abriu mão só para ter aquela certeza. E muitas vezes as pessoas justamente agem isso. Deixam, inclusive nos seus investimentos, de colocar o seu dinheiro, vamos dizer, alguma coisa que você vai precisar daqui a 10, 15, 20 anos e pode correr risco tranquilamente, e acaba abrindo mão, sendo conservador demais, e evitam o risco e a possibilidade de ganhos maiores, tá? Inclusive, com um tempo maior, a possibilidade de recuperar eventuais perdas que podem surgir. Então, tá aí. Pessoal, essas são algumas das principais ideias da Prospect Theory, teoria das perspectivas. Quem tiver mais interesse, procura o artigo do Kahneman e Tversky, é bastante interessante, é bem legal. Várias ideias. Depois eles têm outros que lançaram em 92. Procurem livros sobre o Behavioral Finance, ou economia comportamental, finanças comportamentais. Tem cheio de material por aí. Inclusive para aplicações em várias áreas, não só em finanças, mas também, por exemplo, em marketing se usa muito isso, os tais nos nudes. E não é para enganar o cliente, o fornecedor, o consumidor, mas sim é para fazer com que eles tomem melhores decisões ou até ajudar na racionalidade da tomada de decisões, tá ok? Escrevendo coisa de um jeito diferente, mas que vai, vamos dizer, vai tocar o ponto certo aqui dentro da cabeça das pessoas, tá bom? Até mais!